Vamos iniciar a correção das atividades da terceira semana do Plano de Estudos Tutorados. Nossa unidade temática é Geometria e nosso conteúdo relacionado é triângulo, mediatriz de um triângulo e circuncentro. Triângulos são polígonos que possuem 3 lados. Se todos os lados têm a mesma medida, o triângulo é chamado equilátero. Então, triângulo equilátero são triângulos que têm os 3 lados de mesma medida. Se possuir 2 lados com medidas iguais, o triângulo é chamado de isósceles. Se todos os lados têm medidas diferentes, ele é chamado de escaleno. Então, triângulo equilátero, 3 lados de mesma medida. Isósceles tem apenas 2 lados de medidas iguais. E o escaleno, 3 lados com medidas diferentes. Em qualquer triângulo, a soma da medida de seus ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Se possuir um ângulo interno reto, o triângulo é chamado de retângulo. Se todos os ângulos internos forem agudos, o triângulo é chamado de acutângulo. Se possuir um ângulo interno obtuso, o triângulo é chamado de obtusângulo. Então, o triângulo ele vai ter os 3 ângulos internos agudos, sendo chamado de acutângulo, um reto de 90 graus e 2 agudos, que vai ser o retângulo, um obtuso maior que 90 graus e 2 agudos, que vai ser o obtusângulo. Determine a medida do ângulo X indicado em cada triângulo e classifique esse triângulo em relação às medidas dos ângulos internos e à medida de seus lados. Aqui eu tenho 3 lados iguais, então ele é equilátero. Todo triângulo que tem os 3 lados iguais, os 3 ângulos internos também são iguais. Então, se a soma dos ângulos internos é 180 graus e os 3 ângulos são iguais, então o que vai ser o valor? Qual vai ser o valor de x? Vai ser 180 dividido por 3. Então, cada ângulo interno do triângulo verde vai medir 60 graus. E se os 3 ângulos são agudos, ele é considerado como acutângulo. O triângulo azul, ele tem 2 lados de mesma medida, então ele é isósceles. Ele tem um ângulo maior que 90 graus, então ele é obtusângulo. Qual é o valor de x? Então, aqui eu tenho 120, tenho x, né? 150 mais esse segundo ângulo desconhecido, qual vai ser o valor desse terceiro ângulo? Aqui eu tenho um ângulo raso, 180 graus. 180 menos 150, 30 graus. Então, qual é o valor de x? Sabendo que a soma das 3 medidas tem que dar 180, então, x mais 120 mais 30 é igual a 180, x vai ser igual a 180, 120 mais 30, 150, menos 150 graus. 120 menos 150 graus, 30 graus. Então, se o triângulo tem 2 lados iguais, os 2 ângulos agudos também serão iguais. No triângulo laranja, nós temos 2 lados de mesma medida. Então, aqui eu tenho um triângulo isósceles. E os 3 ângulos internos são menores que 90 graus. Então, nós temos um triângulo acutângulo. No triângulo isósceles, os 2 ângulos do lado diferente são iguais. Então, aqui eu tenho 2 ângulos que são suplementares, somam 180 graus. 180 menos 110, 70. Então, se esse ângulo da base mede 70... o próximo também vai medir 70. Porque se eu tenho 2 lados iguais, os 2 ângulos da base também serão iguais. E a soma das 3 medidas é 180. Então, x mais 70 é igual a 180. X é igual a 180, 70 mais 70, 140. Os 2 são positivos, passa para o segundo membro negativo. 180 menos 140... x igual a 40 graus. E o triângulo lilás, eu tenho um ângulo reto, eu tenho os 3 lados de medidas diferentes, então ele é escaleno. Tem um ângulo reto de 90 graus, ele é
retângulo. Sabendo que a soma das medidas dos ângulos internos é 180 graus, então x mais 37 mais 90 é igual a 180. X é igual a 180, 90 mais 37. 0 mais 7, 7. 9 mais 3, 12. Ele é positivo, ele passa negativo. 180 menos 120, 60. 60 menos 7, 53 graus. Circuncentro de um triângulo. As três mediatrizes dos lados de um triângulo se cruzam no único ponto, que chamamos de ponto C. Esse ponto é chamado de circuncentro. Então, mediatrizes, ela é a reta paralela a um dos lados do triângulo e perpendicular. Paralela não, desculpe. Ela é perpendicular, quer dizer, ela forma um ângulo de 90 graus em relação aos lados e ela passa pelo ponto médio, que é o ponto que divide o lado ao meio. Esse ponto, o ponto de encontro das três mediatrizes, é chamado de circuncentro. O circuncentro de um triângulo ABC tem a propriedade de equidistar dos três vértices do triângulo e esse ponto é o centro da circunferência. Então, esse ponto, ele é o centro da circunferência e ele está a uma mesma distância do ponto A, do ponto C e do ponto B. Por quê? Porque se ele é o centro e os pontos A, B e C estão nas extremidades da circunferência, então a distância desse ponto a qualquer um dos vértices do triângulo vai determinar o raio, que são medidas iguais, que é a circunferência que passa pelos pontos A, B e C. Um terreno rural possui três casas, casa A, casa B e casa C, conforme a figura abaixo. Pretende-se construir um poço artesiano que fique à mesma distância dos pontos A, B e C. Marque o ponto P. Então, primeiro, vamos ligar essas casas formando um triângulo. Depois, nós vamos encontrar as mediatrizes. Então, 1, 2, 3. Aqui nós temos os três lados do triângulo. Agora, vamos às mediatrizes. Então, esse lado aqui tem exatamente 8 centímetros. Metade de 8, 4. Então, eu vou traçar a minha primeira mediatriz. Ela tem que ser perpendicular, ou seja, ela vai formar um ângulo de 90 graus com a base. Esse segundo lado mede 3,6 centímetros. Então, a metade vai ser 18. 1,8. Então, 18, nós vamos traçar aqui nossa segunda mediatriz. E o terceiro lado, nós temos 8,8. Então, metade de 8,8, 4,4. Então, aqui nós teremos a nossa terceira mediatriz. O ponto de encontro eu vou chamar de ponto P. E exatamente neste ponto deverá ser construído o poço para que ele seja uma mesma distância das três casas. Assim nós encerramos a correção das atividades da terceira semana do plano de estudos tutorial.